seja o Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Meu Deus da glória, rapaz. Glória a Jesus. Oh Deus tremendo, aleluia, Jesus. Meus irmãos, abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis. Grande é o Senhor, meu Deus da glória. O seu capítulo é o capítulo Santo de Deus. 22. Louvado Glória a seja Deus, o Senhor, meu Deus da glória. Um povo cansado, Sim, meu Deus da glória. mas estamos aqui pela misericórdia do Senhor, Sim, meu Deus da glória. Glória a Deus, aleluia. porque Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seu moço, e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seu moço: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado Deus, seja o Senhor, meu Deus da glória. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, o tema seria: a promessa ainda está de pé. aleluia. Glória a Isso Deus. seria o tema desta palavra. Meus irmãos, presta bastante atenção naquilo que Deus Ele já está falando desde o louvor da harpa, da palavra oficial, e agora a palavra que vai ser pregoada nesta noite em nome de Jesus. Presta bastante atenção, porque Deus Ele é fiel em falar comigo, em falar com você. Meus irmãos, quando eu olho para o livro de Gênesis, o seu capítulo é o capítulo 22. Se nós voltar um pouco atrás para nós entender aquilo que Deus quer falar ao meu e ao teu coração acerca desta palavra, quando eu vejo Deus, quando o Senhor faz uma promessa para o homem, por nome de Abraão, Deus, Ele vai escolher Abraão dentro de uma parentela, uma família, a qual o seu pai, por nome de Terá, fabricava para si deuses estranhos ou imagem de escultura. Mas Deus, Ele tem a forma, a maneira de trabalhar. Deus, Ele tem a maneira de agir. Deus tem a forma exata de trabalhar naquilo que às vezes eu e você não entendemos o propósito de Deus, naquilo que Ele quer estabelecer na minha e na tua vida. Mas Deus, Ele é fiel e perfeito em tudo que Ele faz, e Ele não erra, Ele é justo, Ele promete, e quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Quando eu olho para dentro do livro de Gênesis, o seu capítulo 1 a seguir, quando Deus vai fazer uma promessa desde a criação do homem e da mulher,
Deus já fez uma aliança, um pacto com o homem, por nome de Noé. E Deus estabeleceu essa aliança, esse pacto, que Deus poderia agir de fidelidade com o homem na terra, naquilo que Deus estabeleceu sobre a humanidade. E quando eu olho para o livro de Gênesis, Deus, ele é fiel. Por quê? Porque Deus, às vezes, você não vai entender a maneira, a forma de Deus trabalhar naquilo que às vezes você olhou, você lutou, ou você às vezes está olhando e está pensando que não vai acontecer. Você está percebendo às vezes que não vai fluir. Você às vezes está percebendo que nada está se movendo a teu favor. Mas Deus, ele é fiel. Por que, pastor Daniel, que Deus é fiel? Quando eu olho para o livro de Gênesis, Deus, ele vai fazer uma promessa. Deus vai precisar tirar Abraão de um lugar a qual Deus não teria como realizar a promessa na vida de Abraão. Por quê? Primeiro ponto aqui que nós vamos aprender aqui nesta noite. Primeiro ponto: o pai de Abraão, Terá, fabricava para si Deus estranho, ou seja, imagem de escultura, trazendo para eles como conhecimento que era o vosso Deus. E Deus, no livro de Isaías, Deus não divide a tua glória com ninguém. É só Ele que tem que ser adorado, só Ele que tem que ser exaltado, só Ele que tem que ser magnificado. Até o salmista vai relatar isso também, que a Ele seja dado a honra, a Ele seja dado a glória, a Ele seja dado o louvor e toda a adoração. E quando eu olho para o livro de Gênesis, aqui no seu capítulo 1, você pode perceber que a promessa vai começar de Gênesis 12 até aqui no 22, como Deus, ele faz uma promessa abraâmica. Por que Deus faz uma promessa para Abraão, pastor Daniel? Porque Deus queria realizar o desejo, a vontade, aquilo que Abraão sonhava, aquilo que Abraão tanto almejava, aquilo que Abraão tanto queria. Então Abraão, ele pegou uma certa feita, primeiro ponto aqui, para a promessa acontecer na vida de Abraão, ele vai ouvir a voz de quem? De Deus. Pastor, como assim? Porque comentava ali com o teu pai Terá, juntamente com a família, Deus vai dizer a Abraão: sai do meio da tua parentela e da terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. A Bíblia não disse, a Bíblia não dá o direito de dizer o lugar que Deus estava dizendo para Abraão: olha, Abraão, tu vai sair daqui da casa do teu pai Terá, tu vai sair daqui do meio da tua parentela e tu vai caminhar 50 quilômetros, ali vai ser o ponto de chegada. Não, Deus disse para Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela e da terra que tu está e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão vai ouvir a voz de Deus. Deixa eu abrir um parente aqui nesta noite, para aquilo que você quer viver na presença de Deus. O primeiro ponto aqui é você ouvir a voz de Deus. Pastor Daniel, não estou entendendo. O primeiro ponto aqui, para você viver coisas grandes, para você viver promessa, para você viver ministério, para você viver coisas que você sonhou ou que você ainda sonha, o primeiro ponto aqui é você ouvir a voz de Deus. Pastor Daniel, que voz é essa? Quando eu falo ouvir a voz de Deus, eu estou dizendo da palavra, da Bíblia, que é a boca de Deus. Aquilo que você aprende, aquilo que você ouve da
vontade da parte de Deus, você vai ter sucesso, você vai ter promessas, você vai ter sonhos, você vai conquistar tudo aquilo que você sonhou, ou aquilo que você ainda almeja. Porque tem pessoas, irmãos, me permita dizer uma coisa com todo carinho, tem pessoas que não conseguem viver promessas. Sabe por quê? Porque no primeiro vento ela já tchau de Deus. Na primeira luta, ela já abandona o Senhor. Na primeira tempestade, ela já abandona Jesus. Aí ainda quer perguntar e ainda quer dizer: Senhor, por que a promessa não aconteceu? Por que a promessa, eu não consegui ver a promessa? Aí Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: você tem ficado suportado, tem ficado no centro do querer da vontade de Deus para a promessa acontecer. Ah, pastor Daniel, faz muito tempo que eu recebi uma promessa, faz muito tempo que eu recebi uma profecia do profeta, ou uma profecia da profetisa, mas deixa eu dizer para você uma coisa: no tempo que você ouviu a promessa, você criou aquilo que Deus estabeleceu para você caminhar na vontade dele, ou você pegou outra taia? Ah, pastor, eu peguei outra taia. Então a Bíblia disse e me dá o direito que Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com ele. Agora aquele que tem compromisso com Deus, Deus ele é fiel para cumprir a promessa na tua vida. Meu Deus, glória, aleluia, aleluia. Deus chama Abraão para viver coisas grandes, promessa estabelecida por Deus. Porque como Deus promete algo para a igreja, ou como Deus promete algo para mim, para você, a vontade de Deus é te dar coisa grande. É Deus honrar aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto está em busca dia após dia. Se Deus falou que vai acontecer, pode passar um tempo, pode passar um ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, pode passar 4 anos, pode passar 5 anos, pode passar o tempo que for, mas Deus ele é fiel para cumprir com a tua palavra, ele é fiel para cumprir com a tua promessa, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele te prometeu. Por mais que muitas das vezes o inimigo tenta traçar o teu caminho, desanimando, colocando frieza, colocando pessoas às vezes ímpias para desanimar, aí você vai dizer: não, eu não posso parar, porque eu estou em busca da promessa, eu estou em busca daquilo que Deus falou para a minha vida. Aleluia, glória. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é maravilhoso naquilo que Ele fala e faz. Deus ele é inerrante, inefável. Deus é o supremo. Ele tudo pode, Ele tudo faz, Ele é. Porque é só Ele que pode fazer. E quando Deus chama Abraão para viver uma promessa, igreja, eu estou pregando para alguém que nesta noite, às vezes você tinha sonhos, você tinha promessa, e às vezes você, pelo caminhar no decorrer da tua vida, você se frustrou, às vezes viu alguma coisa, às vezes desanimou no meio da caminhada, às vezes não acredita mais naquilo que Deus fala, mas hoje eu quero reanimar o teu coração através dessa palavra, porque eu já vi Deus fazer coisa grande, eu já vi Deus realizar promessa, eu já vi Deus realizar o impossível na vida de pessoa, e não é diferente nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite e está dizendo para mim e para você: a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Aleluia, aleluia, meu Deus, aleluia. Primeiro ponto, eu disse o que? Ouvir a voz de Deus. O segundo ponto, pastor, obedecer. Por que ouvir, obedecer? Porque
Porque não tem como só ouvir e não obedecer. Os dois têm que andar juntos. Ouvir a voz de Deus, obedecer aquilo que Ele vai estabelecer para mim e para você trilhar. Por quê, pastor? Primeiro, como Deus chama, Ele ouve. Deus fala agora, sai, Ele obedece. Ele vai e caminha. Aí alguém pode se perguntar e dizer: pastor Daniel, como que alguém vai sair e caminhar sem promessa? Primeiro ponto, Ele fala para ele: Abraão, eu, o Senhor teu Deus, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e bendito serás tu na terra. Olha a promessa que Deus faz para Abraão. Abraão, só para ter mais uma garantia, Abraão, sai para fora da tenda, olha para o céu. Está olhando? O que? Vendo as estrelas? Sim, começa a contar. Começa pela simbologia. Abraão até conta, porque Deus está mandando, mas Abraão não consegue conjecturar. Por quê? Porque são muitas. Ele olha e fala: Senhor, não tem como contar. Por quê? Porque são muitas. Primeiro ponto, Deus fala: isso, Abraão, é desse jeito que eu quero fazer na tua vida. É coisa grande. Abraão, olha para a areia do mar, a praia. Abraão, olha. Você pode contar cada grão? Não. Por quê? Porque são muitas. Assim, Abraão, é o que eu vou fazer na tua vida. Abraão pega, ele sai da casa do teu pai Terá, ele sai da casa do teu pai, da casa de idolatria, obedece a voz de Deus e começa a caminhar. Pastor Daniel, caminhar para onde? Sem rumo. Ninguém caminha um chamado de Deus sem rumo. Deus, quando manda, Ele tem um endereço. Deus, quando manda, Ele tem um caminho. Pastor, quando eu passei para a igreja, o negócio ficou de mal a pior. As coisas andam tudo errado. O inimigo está me afrontando, o inimigo está debochando da minha cara. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: faz como Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o diabo, igreja, ele quer atribuir glória para ele, mas ele vai quebrar a cara e vai cair do cavalo. Porque você tendo, você é adorador. Se você não tem, continua adorando. Se você lá para cantarábia, se você está parado, adora. Se a porta abriu, adora. Se nada está dando certo, continua adorando. Se nada está dando errado, continua adorando. Mas não atribui ao diabo aquilo que Deus já preparou para você. Aleluia. Eu já vi crente atribuir ao diabo coisas que não é para atribuir. Vou usar um exemplo aqui. Aleluia. Tem coisas que é para acontecer, aí Deus tarda um pouquinho a promessa. Não é porque Deus se esqueceu, não é porque Deus não ouviu, é porque Deus está vendo se eu e você vão continuar. Eu estou pregando sobre promessa. Eu disse aqui em Gênesis 22, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Eu vou ler para você o texto e o contexto. Até o término desta mensagem você vai entender o propósito de Deus na tua vida. Aí você vai sair daqui hoje dizendo: verdadeiramente Deus ainda realiza promessa, Deus ainda realiza sonhos. E nesta noite, se o inimigo da minha e da tua alma achou que ia ser o teu último culto, a tua última adoração, diga para Satanás: você perdeu mais uma, porque eu vou adorar hoje, eu vou adorar amanhã, eu vou adorar depois de amanhã, eu vou adorar semana que vem, mas eu não vou deixar de adorar aquele que vive e aquele que reina. Oh glória!
Jesus. Deus é fiel. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Abraão caminha por uma terra, por uma estrada. Abraão, ele saiu da terra e da casa do Deus Pai. O teu sobrinho Ló escutou, ouviu e disse: tio, posso ir contigo também? Ele fala: tá bom, vamos. Não sei para onde vou e nem sei o teu paradeiro. Deus mandou, eu estou a caminho. Vamos. Ele caminha. Mas olha o trabalhar de Deus, igreja, na vida de quando Deus tem promessa na tua vida, na tua parentela. Já percebeu que Deus cria situações para que as pessoas se acordem ou se cheguem aos pés da cruz? Sabe por quê? Porque você é um Abraão intercessor. Ah, pastor, não estou entendendo. Vou te explicar. Porque quando Abraão sai, ele leva o teu sobrinho Ló. E quando ele leva, pega a ovelha, pega o gado, pega tudo e caminha junto, trilhando aonde Deus o ia estabelecer. Mas a promessa de Deus era na vida de Abraão e não na vida de Ló. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida de Abraão, a promessa era chamado e salvação. E na vida de Ló, pastor Daniel, somente salvação. Por quê? Porque promessa Deus fez para quem? Para Abraão. A promessa era para quem? Para Abraão e para tua esposa Sara. Então Deus não disse para Abraão: a promessa que eu tenho contigo é com você e com Ló e com a esposa e com a sua filha dele e com Sara. Não, Deus dá ordem para quem? Para Abraão, o cabeça. Ele está caminhando, ele está saindo na direção de Deus, em rumo a um lugar que Deus não estabeleceu, mas está trilhando, está obedecendo, está caminhando, e Deus está observando tudo, e Deus está olhando tudo. Igreja, olha para cá. Abraão não tinha filho. Abraão tinha um mordomo, Eliezer, que ele achava que ia ser o herdeiro da casa, mas não era, porque Deus disse que a promessa sairia de quem? De Abraão e de Sara. Então não era o mordomo Eliezer que era o herdeiro, não, era de Sara e de Abraão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Grande é o Senhor. Eles caminham, eles trilham, mas a briga, ela é bem, é uma coisa linda, a voz de Deus. Deus vai permitir uma situação, porque nada acontece sem permissão de Deus. Tudo acontece por permissão de Deus. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, pode ser tudo, nada foge do controle de Deus. As coisas ruins que acontecem é por permissão de Deus, para Deus te livrar daquilo que pode acontecer lá na frente, porque às vezes nós não queremos desapegar daquilo que às vezes para nós é bom, para nós é maravilhoso, mas para Deus Ele não vê como eu vejo e como você vê aqui na frente. Deus vê lá na frente, lá no futuro. Então tem coisas que acontecem, igreja, que não é para entender, é somente para obedecer, é só para ficar na posição e dizer: tá bom, Senhor, se é o Senhor que quer assim, amém por isso. O Senhor que está fazendo, amém por isso, que assim seja feita a tua vontade.
pastor Daniel, aonde o senhor quer chegar? Estou chegando. Aí eles começam a caminhar, igreja. Olha a diferença de quem caminha por fé e de quem caminha por vista. Porque quem caminha por fé, ele não está preocupado com o que vai enfrentar, ele não está preocupado com o que vai acontecer, ele não está preocupado com o que vai vir, ele não está preocupado com a tempestade, ele não está preocupado por nada que pode ocorrer no decorrer da tua caminhada. Quem caminha por fé e quem caminha por vista, pastor, na primeira dificuldade, no primeiro vento, na primeira avalanche, mete o pé na barraca e dá um tchau para Deus e fala: tchau, Senhor. Pastor, calma assim, vou te explicar para você ver. Vou te explicar dentro da palavra. Deus fala e Deus cria a situação. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a contender. Não começa mais a ter diálogo. E Deus, Abraão, o pai da fé, ou pai na fé, como você queira chamá-lo, Abraão é crente, Abraão é sério, Abraão é obediente, Abraão tem visão. Então Abraão vai chamar o teu sobrinho Ló e vai dizer: olha, eu estou percebendo aí que está tendo confusão, briga, contenda entre os meus pastores e os teus pastores, e nós somos irmãos. Faz o seguinte: escolhe para onde você quer ir, e eu escolho para onde eu vou. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para trás, eu vou para frente. Aonde Abraão coloca os olhos. Por isso que eu disse: quem caminha por fé é diferente de quem caminha por vista. Porque quando Ló, ele coloca os olhos nas campinas de Sodoma e Gomorra, o teu coração se pulsa, o teu coração se alegra, e ele fala: tio, eu vou para cá, porque eu estou vendo que para cá o negócio é diferente. Estou vendo pastos verdejantes, estou vendo a visão diferente. O teu tio, ele vai respeitar a ordem, vai concordar. Tá bom, meu filho, é eu que disse para você. Agora a diferença: quem caminha por vista e quem caminha por fé é diferente. Por quê? Porque quem caminha por fé não está preocupado por nada, ele está preocupado em levantar altar. Quem está preocupado, quem tem fé, ele está preocupado em ter altar. Quem tem fé está preocupado em levantar tenda. Quem tem fé não está preocupado, ele está dizendo: eu vou adorar, independente do problema eu vou glorificar, independente da luta eu não vou dizer não para o meu Deus, eu quero prestar a ele a minha adoração. Agora Ló não. Ló vai para as campinas de Sodoma. Mas a prostituição, não quero entrar nesse detalhe, estou fazendo um resumo aqui para você entender o que é a promessa de Deus na vida de alguém. Aleluia! A prostituição tomou conta de Sodoma. Deus, através do anjo, vai aparecer a Abraão, através de 3 anjos. 2 é enviado, um fica na tenda. E quando um fica na tenda, ele está dialogando com Abraão. E os 2 estão indo em missão de executar medo. A Bíblia diz que os 2 anjos passaram a noite na rua em Sodoma e Gomorra. Alguém pode perguntar para mim, irmão Juarez, dizer: por que não passou a noite na casa de Ló? Ló até chamou, e quando Ló chamou, mas já tinha passado a noite. A Bíblia disse que os homens sexual queriam ter relação até com os anjos, queriam praticar atos ilícitos com os anjos. Olha para você entender o ponto de grau que estava Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia disse que o pecado de Sodoma era tão grande
que estava cheirando mal a narinas de Deus. Aí alguém pergunta e fala para mim assim: pastor, mas não tinha um justo que era filho ou sobrinho de um crente? Tinha. Por que ele não ganhou? Porque ele se corrompeu também e ele quis ir para lá, e lá ele se adaptou. Se Deus não, meu Deus da glória, se Deus não aparecesse, meu pastor, para querer interromper lá até Ló, ele ia sofrer os danos. Alguém pode perguntar e falar assim: pastor, mas ele não era sobrinho de Abraão? Sim. E quem intercedeu por ele? Foi Abraão. Por quê? Porque Abraão sabia que quando os dois anjos ele foi em missão de executamento para alertar, olhar a cidade, levar notícia para Deus como é que estava o território em Sodoma e Gomorra. E o outro ficou na onde? Dentro da tenda, fazendo o quê? Conversando com Abraão. Aleluia. Aqui tem um grande mistério, uma grande revelação do céu. Oh, meu Deus. Quando Deus está, o próprio Deus, porque tem um plural, anjo maiúsculo e anjo minúsculo, Deus maiúsculo ou Deus minúsculo. Então anjo era o próprio Deus que estava dentro da tenda falando com Abraão. E Deus queria poupar, não era Sodoma, Deus queria poupar, era Ló. E deixa eu dizer uma coisa para você, Abraão, que está ali sentado aí. Quantas intercessões que você já intercedeu para Ló que estava no mundo e Deus não destruiu por causa da tua oração? Deixa eu dizer para você aí, Abraão, que está na cadeira sentado. Ai, Labranto que teve a praça. A ordem até veio do céu para o inimigo ceifar, mas tô arrepiado aqui. Mas por causa do teu joelho, Abraão, Deus o interrompeu por misericórdia, por causa do teu clamor, por causa da tua oração, por causa da tua lágrima, por causa do teu jejum, por causa da tua busca. Não é porque ela merecia, não é porque ele merecia, é porque você estava de joelho dobrado na madrugada dizendo: Deus, visita lá, Deus, corta lá, Deus dá livramento lá. E o inimigo não pôde ceifar, a ordem foi até dada. Mas por amor de Canu, ela é mais Uribite canta Canu que está aí, remenda calabra súbia, por causa de ti, Abraão, o Senhor não o deixou. Ele é Sicaué, Ramante que prepara e de cor, livre de pré-faça, por causa de ti, Abraão, por causa da tua oração, Abraão. Eita, estou sentindo uma graça. Estou sentindo uma presença de Deus. O anjo, que é o próprio Deus, está dentro da tenda. Abraão, por curiosidade, vai perguntar: e os dois que passaram direto foram para onde? Para Sodoma e Gomorra. Fazer o quê? Foram destruir. Da notícia, avisar que à meia-noite eu destruirei a cidade com fogo e enxofre do céu como um bola de fogo. Automaticamente, olha para cá, Abraão, meu pastor, ele pensou em quem? No teu sobrinho Ló, com a esposa, com as duas filhas e com os dois gêmeos. Abraão tentou até negociar com Deus. Quem nunca fez isso? Se eu sou homem de Deus, isso aqui é fato. Isso aqui é fato. Nós já colocamos diante de Deus: Senhor, se o Senhor na minha vida, cura fulano, cura Bertano. Nós já fizemos esse desafio com Deus, irmão. Nós fizemos isso aí com Deus. Agora Abraão está vendo que o anjo, que é o próprio Deus, está falando com ele,
e 2 passou direto. Não sei por que eu estou dizendo isso, mas Deus sabe de tudo. Abraão tentou até negociar com Deus, dizendo: Senhor, na mente de Abraão falou: agora o círculo fechou. Um ficou, que é o próprio Deus. 2 foi para dar notícia. O tempo está rolando. A meia-noite vai acontecer. E se meu sobrinho não aceitar e não atender? Senhor, se tiver 50 justos, não destruiria Abraão. Deus sabia, mas não tinha. 50, 40, não tem. 30, não tem. 20, não tem. Abraão, fala logo. Eu sei o que tu quer dizer. Tu está falando que o teu sobrinho está lá. Ó, Abraão, mandei 2 anjos. Dá notícia. Se ele ouvir e atender e sair de Sodoma, ele terá livramento. Agora, se ele não der ouvido e ficar, infelizmente, por mais que eu tenha intimidade contigo, você comigo, porque tem coisas, irmão, Deus coloca na minha mão e na tua mão. Deus dá uma, Deus dá 2, Deus dá 3, Deus dá 4, Deus dá 5 oportunidades. Deus é um Deus de oportunidade, mas uma hora a misericórdia dele vai cessar, porque nós pregamos que ele é um Deus misericordioso, mas também se esquecemos de grifar que ele é um Deus de fogo consumidor. Nós também se esquecemos de pregar que ele é um Deus bom, sim, mas também estamos se esquecendo de pregar que ele é um Deus de juízo. Ele é um Deus que ele não aceita afronta. Ah, Deus me entende. Ah, Deus me ouve. Ah, Deus, sim, ele é longânimo, ele é paciente, ele é misericordioso, mas tem uma hora que ele vai cessar a misericórdia, e quando ele cessar a misericórdia, pode Abraão clamar, pode Abraão chorar, pode Abraão pedir, pode Abraão clamar, pode Abraão berrar, pode Abraão dizer, mas o juízo de Deus vai ser. Eu vejo muitos pregadores falar: ai, Deus é misericórdia. Ô infeliz, ele é misericórdia, mas ele também não fala que ele é um Deus juiz. Ah, Deus é um Deus bonzinho, sim, abençoado. Ele é um Deus bonzinho, mas você se esqueceu de falar que ele também é um Deus de justiça. Igreja, nós estamos no século 2000. Um século 2025, século 22, 23. Me desculpa com todo o carinho na minha alma. Tem muitas pessoas que estão usando a graça para sobressair. Deus me entende. Sim, ele me entende, ele te entende. Mas Deus também quer postura. Deus quer postura. Pastor, como assim Deus quer postura? Uma hora a misericórdia dele vai cessar, e nem clamor de Abraão, nem choro de Abraão, nem berro de Abraão, nem grito de Abraão, nem jejum de Abraão. Ah, é o segundo coração de Deus, como Davi. Não pode ser o primeiro e o segundo, mas se não houver arrependimento, a misericórdia de Deus vai cessar. Abraão, fala logo o que você quer, Abraão. Meu sobrinho está lá. Sim, Abraão, eu sei que está lá. Eu vim trazer 2 respostas, Abraão, para você. A primeira é que o anjo passou, a notícia ele vai dar para destruir. Por causa de disso, ele ouvir, eu vou poupar a cidade.
Mas não tem 50, não tem 40, não tem 30, não tem 20, não tem 10, não tem 5 sequer, Abraão. Eu vou poupar ele, se ele ouvir e sair, o recado vai ser dado. Já percebeu que Deus ele ainda avisa antes de acontecer? Essa igreja, ninguém tem por inocente tudo que vai acontecer, desde que seja bom ou do que seja ruim. Deus sempre vai avisar antes. Deus, estou arrepiado aqui. Deus sempre vai me alertar e te alertar, pastor. E se eu não obedecer, vai acontecer. O problema vai ser seu, e é Deus e você para pagar o preço. Dentro da mensagem, vou contar um breve testemunho. Dentro da mensagem, incluindo aqui, eu estava pregando numa série de determinada denominação, e era bem no centro do Marquinhos. Por bondade e por misericórdia, eu estava pregando, e Deus me levou até um jovem que estava do outro lado sentado. E eu falei para ele: jovem, Jesus tem uma grande obra na tua vida. Eu pregando, eu vi o espírito da morte rodeando ele, e Deus me abriu uma visão. Eu vi aquele moço tomando tiro. Lá mandou e eu entreguei para ele por misericórdia e falei para ele: olha, moço, não sei se você já foi servo de Deus, mas Deus manda eu te dizer: aceite a Jesus hoje, ou volte para os caminhos dele, porque eu vejo choro no meio da tua parentela e na tua casa. Ele estava, às vezes, me desculpa pela expressão, ele estava um pouco alterado, tinha usado. Eu abracei ele e falei: não é por muito tempo, moço, mas eu vejo você tomando tiro, mas Jesus quer te livrar, e a oportunidade é hoje. Vim, atravessei a rua, continuei pregando. Passou-se uns dias, lá embaixo, aqui na vila, se não me foge a memória ali, os polícia deu tiro, matou ele no portão de casa. E a mãe dele era uma serva, mas era uma serva desviada, estava parada. Deus falou tanto com ela e tanto com ele. Os polícia o matou. Por que, pastor? Eu disse que Deus, ele avisa antes de acontecer, o que seja coisa boa ou que seja coisa ruim. Igreja, grave bem isso aqui: ninguém nunca vai ter por inocente nada que Deus o revele, ou que Deus fale, ou que Deus alerta. Deus sempre ele vai avisar. Deus sempre ele vai nos orientar. Pastor Daniel, por quê? A Bíblia disse: se for correção, o pai corrige o filho que ama, e o filho que obedece, Deus tem como filho. E o que não obedece, a Bíblia me dá o direito de falar que Deus não tem ele como filho, mas como um bastardo. E bastardo não entra no reino do céu, é desobediente, não quer ouvir, não quer entrar pelo curral, não quer aceitar a voz de Deus, é bastardo. Eita glória, meu! Ah, meu Deus! Oh, meu Deus da glória, Pai! Eu
Eu disse que os 2 anjos foram para anunciar. E a outra promessa é que eu vou te dizer: Sara vai gerar. Irmão, Sara, esposa de Abraão, o branco, ela está atrás da cortina, ela vai rir. Pastor Daniel, não entendi. Ela vai rir. Por quê? Porque ela não acreditou. O próprio Deus falando para o teu servo Abraão que ela ia conceber, ia ter. Ela olhou para si pela sua característica, ou seja, para a tua idade, já tinha cerrado o costume das mulheres. Ele vai dizer, por que rir? Ela vai dizer, não mintas para a tua serva. Não minta para a tua serva. No tempo determinado, mas aquele jeitinho do brasileiro que o brasileiro quer dar, ela vai dizer assim, bom, comigo não é, porque eu já sou de idade, já sou velha, já cerrei os costumes das mulheres. Pode ser o mordomo Eliezer, não é dele, mas não era. Mas aí ela não deu muito crédito naquilo que o próprio Deus falou para ela. Por quê? Porque ela olhou para a sua filosofia e ela não acreditou em si mesmo, porque Deus o falou, ela não estava nem aí, ela não creu, não acreditou e continuou. Aí Deus, por bondade, por misericórdia, Ele não trabalha no meu tempo, no teu tempo. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. E quando Ele trabalha no tempo dele, ninguém pode impedir o trabalho de Deus. Os dias se passaram, os anos se passaram. Aí alguém pergunta, pastor, mas e aí? O senhor falou de Sodoma e voltou para cá. Vou explicar para você. Aí quando ele ouve o anjo, ele vai e sai da cidade. E quando ele sai da cidade, a tua esposa vai olhar para trás. Porque é assim, igreja, quando nós saímos do Egito, ou nós saímos de Sodoma e Gomorra, a ordem não é para olhar para trás e voltar para trás. A ordem é para seguir para frente. A ordem é para ir avante. A ordem, pastor, eu quando estava no mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Agora estou na presença de Deus. Oh, abençoado, no mundo você poderia ter tudo, mas você não tinha salvação, você não tinha nome escrito no livro da vida, você não tinha livramento, você não tinha proteção. É melhor não ter e ter a presença de Deus e ter o nome escrito no livro da vida, porque Deus fala em Apocalipse que Deus vai enxugar dos meus olhos, dos teus olhos, toda lágrima que aqui derramemos, e lá naquele grande dia não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Eita glória, Jesus, eu te amo. Eu te amo. Santo de Deus. Eu te amo. Glória ao Senhor, meu Deus da glória. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Glória, glória, glória. Eu te amo. Deus de glória, Deus de conquistas, Deus da glória. A curiosidade às vezes vai despertar, porque a mulher de Ló despertou a curiosidade. Ela queria olhar para ver as bolas de fogo, como que estava sendo destruído Sodoma. Mas a ordem não era para olhar para trás, a ordem era para seguir em frente. Diz o texto que uma bola de fogo vai desviar, vai bater numa rocha, vai deixá-la com uma estalta de sal, paralisar
usada até hoje, segundo os historiadores, está lá uma estátua simbolizando que é ela a esposa de Ló. Mas e aí, pastor? Ló fez o quê? Ló pegou as duas filhas, chamou os dois genros falaram: não, aqui tá bom demais, tá bom, então vai ser consumido no fogo, vai perder a salvação. E Ló pegou as filhas, pegou a esposa, mas a esposa olhou para trás, viu estava de sal, e Ló começou a caminhar. Ló não olhou para trás, por quê? Porque quem tem promessa não fica pegado daquilo que já passou. A ordem é para ir para frente, a ordem é para seguir em frente. Por mais que a luta tá grande, não é para parar. Por mais que o problema chegou, a ordem é para ir para frente, não é para voltar para trás. Por mais que a dificuldade, ai meu Deus da glória, por mais que a dificuldade chegou, eu sei que está doendo em ti, eu sei que está doendo, mas a ordem não é para parar, a ordem é para poder seguir, a ordem é para ir para frente, a ordem não é para parar. Pastor Daniel, está doendo, eu sei que está doendo, ele está vendo, mas a ordem é para ir para frente. Não olha para trás, não volte para trás, a ordem é para ir para frente. Oh, meu Deus. 8h24, pode ficar tranquilo que até 8h50, 55 eu entrego. Mas eu vou entregar essa mensagem concluída para você entender o propósito de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu disse, igreja, que o tema da mensagem seria o quê? Promessa. Fica tranquilo. Abraão segue. Abraão passa pelo Egito. Faraó pega Abraão, prende. Abraão, temente a Deus, ele, Faraó, olha para a esposa de Abraão, que é Sara, veja que ela é bonita e fala: nós vamos liberar você, mas ela vai ficar como escrava, vai ficar como rainha no palácio, tá bom? Aí Abraão fica desinquieto, Abraão fica em volta do palácio, pode ir lá se você quiser depois. Abraão fica para lá, Abraão fica para cá e fica dizendo: Deus, e aí Deus? E agora a minha esposa está lá, Faraó vai tocar. Deus fala: Abraão, meu servo, fica tranquilo, que um dedo do fio do cabelo dela não vai ser encostado. Faraó não vai tocar nela, eu vou guardar ela, e eu vou enviar uma praga dentro do Egito, para Faraó saber que ela ali dentro foi uma maldição, e vai liberar ela e vai sair. E tem mais uma, viu? Não vai sair só não, vai sair com uma escrava ainda. Como é que é, pastor? Sim, ela entrou sozinha, mas saiu com uma escrava por nome de Agar. Aí Sara vai saindo, ela lembrou da promessa que Deus falou para ela dentro da tenda. Ela não deu crédito, não acreditou, achou que ia ser o mordomo Eliezer, que era o herdeiro. O que ela faz? Pega a escrava e faz se deitar com Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus falou, foi para Sara ou foi para Agar? E por que Sara às vezes quer empurrar aquilo que é para ela para os outros? Alguém já pegou. Eita glória de Deus. Pastor Daniel, não entendi. Essa veio do céu. Por que ela, sabendo que Deus disse que ia ser a promessa dela, e por que era para ela quis empurrar para Agar? Ah, pastor, porque ela é estéril, não poderia gerar. Mas quem falou que ia gerar? O Senhor, meu Deus, Você vai ficar com o que Deus falou? Ou que o povo, ou que o juiz, ou que o médico, ou que o advogado, ou com quem quer que seja, está falando? Você vai ficar com o que Deus falou?
É Deus que deu o quarto dele. Oh, Deus da glória, Pai. Glória a Deus. Foi Deus que falou, acabou. Glória. Abraão, deita com Agar. Porque Deus falou que você vai ter promessa, vai ter nações, vai ser pai de nações. Deita com Agar. Abraão até deita. Tem um filho com o nome de Ismael, da escrava Agar. E a promessa? Onde fica a promessa? Antes da promessa ter, Abraão ter a promessa, Abraão levantava altar, pastor. Abraão levantava altar cedo, de tarde e de noite. Oh, aleluia. Abraão levantava altar cedo, de tarde e de noite. Cedo, de tarde e de noite. Antes de ter a promessa. Quem quer a promessa? Isaac. Abraão, crente. Abraão está no bicho. Vou orar na madrugada, vou buscar, vou orar, vou. Abraão está crente. Antes da promessa. A promessa aconteceu. Deus deu o riso. A palavra riso é Isaac ou alegria. Deus dá Isaac. Agora é Isaac para lá, Isaac para cá e o altar. Oh, meu Deus da glória. Quando eu falo de altar, igreja, eu falo de intimidade. De você e Deus, Deus e você na madrugada, na igreja, nos cultos, em campanha, em termo geral, a comunhão você com Deus. Quando eu falo de sacrifício, promessa, antes de Abraão ter, Abraão estava levantando altar. E quando Abraão recebe a promessa, pastor, agora é Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac para frente, Isaac para trás. E Deus, como eu disse que Deus não gosta de dividir a tua glória com ninguém, é Ele que tem que ser adorado, honrado, glorificado em todo momento. Aleluia. Deus vai olhar e vai dizer: rapaz, estou sentindo Abraão tão distante de mim. Abraão se ter, Abraão oferecia sacrifícios, Abraão adorava, Abraão fazia culto. Antes de ter, em outras palavras, antes de eu honrar Abraão, antes de eu abrir a porta, antes de eu assoprar o nome de Abraão, Abraão estava crente, Abraão estava vivo. Eu abençoei, restaurei, fiz tudo para Abraão. Agora estou sentindo Abraão distante. Aleluia. Mas é o seguinte, eu vou pedir para Abraão o que lhe custa lágrima, o que lhe custa sacrifício, o que lhe custa perca. Quem quer perder algo que vai custar? Quem quer dispor daquilo que você conquistou? Quem quer dar aquilo que você correu atrás para ter? Não, irmão. A Deus, Ele não divide a tua glória. Ele vai dizer: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o teu único. Peraí, aqui entra uma conjuntura, não é? Por que Deus fala para ele, mandar aí? Pega o teu único filho, Ismael. Não era filho também? Era. Por que Deus fala, pega o teu único filho? Porque aquilo que é promessa tem nome, tem estado, tem valor, tem recompensa, tem busca, porque é promessa. Eita, meu Deus, então, você não entendeu, vou repetir para você
e sobe no monte Moriá. Aproximadamente vai dar de viagem 3,5 ou 4 dias. Pega, aborda a jumenta, pega 2 moços e sobe. Mas não fala para Sara. É tu e eu e tu. Peraí, igreja. Como que Deus manda alguém pegar aquilo que ele deu e depois devolver? Olha para cá. Aqui entra uma dúvida na mente de Abraão. Por quê? Mas Abraão não trouxe o raciocínio que ele estava trocando Deus pela promessa, que era quem? Isaac. Isaac, antes de aparecer na vida de Abraão, Abraão oferecia de manhã, de tarde, meio-dia. Abraão não deixava de falar com Deus, Abraão não deixava de agradecer a Deus, Abraão estava com a vida no altar diante de Deus, Abraão adorava a Deus em qualquer circunstância, Abraão estava buscando a Deus independente do problema, Abraão estava com a boca no pó, buscando a Deus independente da dificuldade. Quando marcava alguma coisa, Abraão estava lá. Quando era para orar, Abraão estava lá. Era para fazer campanha, Abraão estava lá. Era para isso, Abraão estava lá. Agora, por que Abraão recebeu a promessa e Abraão não quer mais? Eu falei para Deus assim, Daniel, pastor, Deus, que o meu serviço, eu sei que eu chego tarde às vezes, mas eu aviso o pastor presidente. Olha, Deus, que o meu serviço não tire a minha intimidade com o Senhor, porque se atrapalhar, o Senhor fecha a porta e abre outra. Eu prefiro perder a porta, mas não perder a tua presença. Eu prefiro perder o serviço, mas não quero perder a tua graça. Eu falei para Deus, mesmo cansado, mesmo às vezes fatigado, Senhor, eu vou para a tua casa. Eu estou desde as 3h20 da manhã sem pregar os olhos. 3h20 da manhã. Não estou aqui para me vangloriar, não estou aqui para me se aparecer, não estou aqui para me se achar, não, longe de mim, jamais. Porque quem fez, quem abriu, quem deu foi Deus. Então, se Deus abriu meus seios, eu tenho que zelar por Ele, primeiramente a presença dEle na minha vida e na minha casa. Buscar a presença dEle, porque é Ele que abriu, é Ele que fecha, é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que faz tudo. Então, igreja do Senhor, nunca troque nada como primícia. Deus vai entender. Às vezes, quando você estiver enfermo, de verdade, não tem como, eu estou ruim, Deus está vendo, pastor, não vou para o culto porque eu não estou bem, estou passando por isso. Amém, Deus está vendo, Deus entende. Isso pode acontecer comigo, eu posso trabalhar às vezes, eu posso estar ruim, pastor, não estou bem, não vou para o culto hoje. Assuma aí para mim, amém. Mas eu nunca vou trocar aquilo que Deus como prioridade pelaquilo que Deus é na minha e na tua vida, igreja. E quando eu falo não trocar Deus por nada, eu falo em toda a área, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, buscar primeiramente o reino do céu, e as tuas justiças e as demais coisas serão acrescentadas. Então priorize primeiramente Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe de tudo. Porque como Deus honrar, porque Deus vai honrar pessoas aqui dentro. Estou arrepiado aqui, Deus vai honrar pessoas aqui dentro. Eu não sei se é uma porta grande que vai abrir para você. Eu não sei aonde você está, Deus vai te honrar lá dentro. Estou arrepiado. Mas quando chegar, estou arrepiado, meu Deus da glória, isso aqui é profético. Mas quando chegar e sair de Deus da tua vida, nunca troque a primícia que é Deus por nada na tua vida. Não troque a
presença de Deus por nada na tua vida. Não troque a presença de Deus. Abraão, ele olha e fala: meu Deus, como que eu vou dar Isaac? Ele poderia falar para Deus? Ele não fala nada. Ele pega Isaac, obedece à voz de Deus. Ele não fala para tua esposa Sara, porque Deus não deu esse direito. Por mais que nós é homem casado, a Bíblia diz que nós é uma carne só. Mas quando a voz de Deus brada e fala assim, ó, é para só você, é melhor você obedecer a Deus do que compartilhar e depois você perder a bênção, a promessa daquilo que Deus estabeleceu para você. É melhor obedecer. Abraão obedece. Porque se Abraão fosse falar para Sara que ele ouviu a voz de Deus, que Deus pediu Isaac como sacrifício, a mulher dele ia falar assim: tu tá ficando é caduco, tu tá ficando velho, tu tá ficando é doido, tu tá ficando biruta, tu tá ficando sem noção. Como que Deus deu? Agora Deus o pediu para sacrificar. Abraão não falou nada. Ei, a promessa antes de acontecer faz o seguinte: passa o zip santo na boquinha e deixa acontecer primeiro. Ah, por que, pastor? Eu tenho que compartilhar. Sim, tu vai compartilhar, mas quando acontecer primeiro, depois que acontecer, não compartilha. Porque no mundo físico e no mundo espiritual, o meu e o teu inimigo está a derredor, como diz o salmista, bramando como um leão para vos tragar. Ele pode às vezes atrapalhar ou antecipar aquilo que já era para acontecer, aquilo que já era para dar certo. Ele pode atrapalhar a promessa, a vitória, o milagre, a bênção de Deus. Antes de acontecer, pelo amor de Deus, fica em silêncio. Aleluia! Abraão pega a borda jumenta, pega dois moços e sobe. Quando ele sobe, porque tem hora, eu vou tirar por nós pastores, ministros do altar, mas nosso pastor que está com 50 e poucos anos, às vezes ele prega a cura, mas ele tem de si a dizer: Deus, me fortalece, me cura. Às vezes eu profetizo para você: Deus, abre a porta, e para mim está fechado. Às vezes eu falo: Deus, visita o parente de fulano, liberta lá. Às vezes o meu está cativo, mas estamos profetizando, estamos pregando. Por quê? Porque enquanto eu profetizo aqui, Deus faz aqui, Deus faz lá e Deus faz lá, e o milagre é completo na minha e na tua vida. Amada canta labrando, me canta labra subterra. Porque você às vezes é um canal de bênção para a vida de alguém, e ao mesmo tempo você está sendo um canal de bênção para a tua vida mesmo. Aí depois você sai do culto fortalecido e fala: rapaz, Deus me deu graça, Deus falou comigo, Deus me curou, Deus me renovou, Deus ele é fiel. Por quê? Porque o mesmo Espírito testifica aqui, testifica aí, testifica lá, testifica cá. O mesmo Deus é o mesmo Espírito. Aleluia! Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus! Amarabaia, surremédia. Temi me canto no proplefla subiter. Ramanta labra subiter e bico. Remeni canta labra séria. Emini come de pra subiteria cai. Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia. Pega dois moços, aborda a jumenta, pega a lenha, pega o cutelo e sobe. E o fogo, ele fala: olha, ficai
vamos subir. Depois que nós sacrificarmos, nós desceremos. Alguém pode perguntar para mim assim, porque eu perguntei para mim assim: por que ele não chamou 2 moços para subir? Poderia. Os moços saíram com ele, caminhou 3 dias e meio, 4 dias até o lugar. Por que ele não deixou subir? Porque o sobrenatural tem hora que Deus quer fazer no oculto e depois só você vai aparecer. E quando você descer, você vai entender. Aquele que estava contigo vai falar assim: peraí, ele subiu de uma maneira e está descendo de outra forma. É porque ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Aí depois que acontecer, depois que Deus fazer, aí você vai abrir a boca e começar a contar o que aconteceu lá em cima, o que aconteceu no pé do monte, o que aconteceu na subida do monte, o que aconteceu na descida do monte. Aí você vai dizer: Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Oh, Deus poderoso. Meu Deus, a glória, Pai. E o menino está o quê? Perguntando: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, e o cordeiro? Abraão não fala nada. Fica em silêncio. Abraão sobe, prepara o altar, prepara a lenha, prepara o fogo. Isaac está olhando e está observando tudo. Isaac está contemplando tudo o que está acontecendo e o pai está sem resposta. Por quê? Porque o pai maior pediu ele como sacrifício, mas não sabia ele que Deus estava testando e provando a sua fé. Eita Deus tremendo. Eita glória, glória. Pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo. E o cordeiro, quando ele prepara tudo, ele fala: Deus proverá. Por que ele deixou de falar só depois que ele preparou tudo? Porque foi o último processo. Porque Isaac ia ser sacrificado. Ele falou: Deus proverá. Ele pega o menino, amarra e coloca. Quando ele coloca o menino, pega o cutelo, a voz de Deus brada: Abraão, não faça tal com o menino. Agora tenho visto e crido o quanto tu me amas e é temente a mim. Do lado da penha, do lado da penha, quem que berra? O cordeiro. Ele olha e ele fala: aqui está o cordeiro. Ele me canta lava subidéria. Deixa eu liberar uma palavra para a vida de alguém aqui nesta noite. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro, e às vezes não tem recurso, você vai usar essa palavra assim, ó: Deus proverá. Às vezes os negócios tá difícil, o negócio tá dando ruim, você tá dizendo assim, ó: Deus proverá. Você até quer fazer um negócio, aí você não tem como, você vai dizer assim, ó: Deus proverá. Aí quando você dizer Deus proverá, o que você estava esperando já está batendo na tua boca, já está tendo telefone, o resultado está chegando, a vitória está vindo, o milagre está acontecendo, porque Deus vai dizer: Deus proverá. Oh, meu Deus da glória. É uma palavra forte, né? Deus proverá. A palavra proverá, Deus é o provedor.
destino. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Isso aqui, irmão, é só para quem é crente até o tutano. Quando alguém querer debochar de você, querer zombar, aí você vai dizer: irmão, Deus proverá. Você vai dizer para tua parentela, quando querer debochar de ti, você vai usar essa palavra assim: Deus proverá. Não tem condições, alguém está tirando sarro, você vai dizer: Deus proverá. Eu estou vendo Deus provendo na vida, eu estou vendo Deus provendo para a vida de pessoas aqui. Eu estou vendo Deus provendo para a vida de pessoas aqui. Se coloca de pé, em nome de Jesus. É muito raro. Oh glória, oh glória. Deus proverá, Deus proverá. Use essa palavra nos piores momentos da tua vida que estiver passando. Você vai dizer, olhar para o céu assim: Deus proverá. Oh meu Deus, eu não sei qual o mistério, mas quando eu falo essa palavra, me sobe um arrepio do pé até a cabeça. Mas Deus vai prover para a vida de pessoas aqui. Deus proverá. Se prepare. Eu também creio, eu também recebo, eu também tomo posse, em nome de Jesus. Eu creio e tomo posse também, juntamente com vocês. Deus proverá, Deus proverá. Mas a promessa, se você não sair do centro da vontade de Deus, Deus proverá. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus proverá. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Cooperador Zé Nildo, Deus manda dizer para ti: Deus proverá. Deus proverá. Rimitel repepla place. Diaconisa Valdirene, Deus manda dizer: Deus vai prover. Deus proverá. Amarabaia Sépia, governadora Jéssica, Deus manda te dizer nessa noite: Deus proverá. Alabacantarabaia Sépia, Uribicalabra Sépia, irmã cooperadora Roseli, Deus manda te dizer nessa noite: Deus proverá. Atacalava Sépia, Uribicaindarabacome Nerébia, Deus proverá. Irmã Lúcia, não fica desesperada, aquieta o teu coração. Eu sei que a Maduquitéria, Deus está me levando no profundo. Eu vejo como é que está a tua alma, e Deus está dizendo: filho, fala para ela, o propósito é esse, o caminho é este, e fala para ela que eu vou prover. E Deus disse: eu proverá. Amandarabacandarabbia. Eita glória, cooperadora Letícia, Deus manda dizer: a porta vai se abrir, porque está dizendo: eu vou prover. Ele vai prover, ele vai prover. Alabacandarábia. Irmã Maria, Deus manda dizer para ti, ele fala: filho, fala para ela: eu vou prover, eu vou
vou prover a mandarabaia, o sonho, a chamada, o ministério ainda está de pé na tua vida, ainda está de pé. Deus manda dizer, a promessa ainda está de pé. Porque tu é filho de promessa, tu tem promessa, tu tem promessa no céu. Oh, glória. Oh, glória. Varão de branca, que eu não sei se você está firme. Tem tanta bênção que era para acontecer na tua vida, não aconteceu ainda. Sabe por quê? Porque quando era para acontecer, você saiu do caminho. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite e manda dizer para ti: se você entrar pelo caminho e caminhar independente da luta, independente do problema, independente da dificuldade, Deus manda dizer que Ele vai prover. A promessa ainda está de pé, a promessa que Ele te falou ainda está de pé, mas depende de ti, depende de ti. Assim te diz o Senhor, a promessa ainda está de pé. Você vai usar essa palavra: Deus proverá. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Este varão que entrou de carro branco, eu não sei se tu trabalha só ou trabalha com sociedade, eu não sei, mas eu vejo Deus, eu vejo você sentado atrás de uma cadeira. Isso aqui é inédito, isso aqui eu entreguei com um rapaz há muito tempo atrás, pela misericórdia de Deus. E eu vejo um monte de papel, e nesse papel eu vejo assim, contrato. Quando eu vejo, eu estou arrepiado, quando eu vejo contrato, eu vejo portas e portas e portas, eu vejo portas e portas, e eu vejo Deus. Não sei se você é, mas eu vejo Deus honrando, eu vejo Deus assoprando o teu nome, eu vejo Deus fazendo coisa grande na tua vida, eu vejo Deus fazendo coisas inéditas na tua vida. E quem te viu, quem vai te ver, quem te viu e quem vai te ver, quem te viu e quem vai te ver. Não te conheço, varão, te vejo nos cultos domingo, não sei da tua vida, não falei com ninguém, nem com o pastor, nada. Eu vejo Deus te honrando, eu vejo você assinando. É coisa grande que está chegando, mas antes de acontecer, fica quieto, em silêncio, só tu e a tua casa, e mais ninguém. Quando acontecer, tu vai saber que Deus falou contigo nesta noite. Amém? Ficou esta palavra, igreja, na tábua, gravada dentro do teu coração. Irmão Juarez, Deus manda dizer para ti também, filhão, a promessa é essa, a promessa ainda está de pé, o propósito é esse. Tudo às vezes tem um tempo determinado. Às vezes você pode olhar para a situação assim, você indaga consigo mesmo, que eu vejo você indagando com Deus. Estou falando aqui porque Deus está me dizendo. Você às vezes quer entender o trabalhar de Deus, e Deus manda falar assim para ti: filho, fala para ele não entender, só obedecer, porque eu agi, o tempo, a hora, quem vai agir, fazer, vai ser uma vida dele. Então fica na posição e deixa Deus concretizar aquilo que Ele tem que fazer na tua vida, em nome de Jesus. 8h58 e eu encerro em nome de Jesus. Pode sentar um pouquinho aí para não ficar fatigante para vocês. Já estou encerrando. Igreja, aqui tem uma carta que o pastor presidente recebeu. Uma irmã passou e deu para a nossa cooperadora Letícia. Assembleia de Deus da Última Hora, Rua Benedito